Irmãos, você pode ficar de pé uma vez mais para lermos a palavra de Deus, amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 11. Nós vamos ler aqui alguns versículos, eu vou estar mencionando quais estaremos lendo, mas a partir do primeiro verso estaremos aqui fazendo a leitura de alguns outros, uma vez que esse capítulo contém 57 versículos, não iremos ler todos, mas apenas alguns. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Ora, amava Jesus a Maria e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Verso 7. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os seus discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltarás para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropece, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropece, porque nele não há luz. E nós vamos agora ao verso de número 36. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este homem não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Né, irmão Davi? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Verso 43 diz: e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos diante da Tua poderosa e eterna palavra, o Evangelho da salvação, o Evangelho anunciado para todos aqueles quantos creem, sejam libertos, sarados, curados e, acima de tudo, tenham a esperança do porvir. É esta palavra, Pai, que nós temos anunciado, e é sobre essa palavra que nós queremos falar nesta noite, segundo ordenastes o Teu Santo Espírito. E eu te peço, meu Deus, que assim como o Senhor ministraste ao meu coração, ministre ao coração de cada um dos meus irmãos nesta noite, não por mim, mas pelo Teu poder, pela Tua glória e pelo Teu Espírito Santo que governa a igreja. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, eu trago-vos aqui uma breve reflexão a respeito de algumas verdades que são contidas, estão inseridas aqui nesse capítulo de número 11,
que retrata um milagre muito conhecido de Jesus. Nós sabemos que dos 4 evangelhos, João ele se destaca, uma vez que ele tem propósitos diferentes, ele tem nuances diferentes. O evangelho por Mateus, por Marcos e por Lucas, eles são chamados evangelhos sinóticos, uma vez que contém as narrativas muito próximas, os milagres, a maioria ali de suas narrativas são parecidas, porque tratam do mesmo assunto e direcionamentos para outros povos diferentes. Mas João, ele tem uma preocupação mais particular, ele tem uma preocupação mais íntima, uma vez que Jesus, ao perceber que chegando estava a sua hora de ser crucificado, e anunciando isso aos seus discípulos, ele percebe uma preocupação na vida dos seus discípulos. E Jesus ele tenta aqui, ou ele elabora aqui uma narrativa, uma expressão que venha trazer conforto ao coração dos seus discípulos, que venha trazer esperança ao coração dos seus discípulos, que venha ali acalmar, os ânimos dos seus discípulos. E diferente também dos outros demais evangelhos, o evangelho por João, ele trata de alguns milagres específicos que não foram citados pelos outros evangelistas. 7 milagres para ser mais específico. E aqui nós temos a ressurreição de Lázaro, sendo esse o último milagre operado por Jesus, antes que ele fosse crucificado. Há quem diga que essa visita na casa de Marta e de Maria se deu na semana em que Jesus estava aí sendo levado ao Calvário. Nós estamos hoje, comemorando aí o domingo de Páscoa, e para nós evangélicos, nós não estamos falando de coelhinho da Páscoa, nós não estamos falando de ovos de chocolate, nós estamos falando da ressurreição do nosso Salvador, nós estamos falando daquele que nos libertou das trevas para a maravilhosa luz. Nós sabemos que o cristianismo, o fundamento do cristianismo está na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vez que, se Jesus não tivesse ressuscitado, o que seria o cristianismo? É a base, é o fundamento do cristianismo, é o que nós estamos verdadeiramente comemorando, a ressurreição do nosso Senhor e nosso Salvador. Pois bem, então João ele tem essa sensação de transmitir aos leitores deste evangelho uma proximidade maior de Jesus Cristo, de fundamentar Jesus como sendo Ele Filho de Deus, mostrando verdadeiramente aquele que se fez carne, o Verbo que era e se fez carne e habitou entre nós, o nosso Senhor e nosso Salvador. E aqui, meus amados irmãos, a ressurreição de Lázaro, ela é um dos maiores milagres que Jesus operou, porque Jesus curou, Jesus fez transformação de água em vinho, Jesus multiplicou pães, peixes para alimentar a multidão, Jesus fez o cego de nascença enxergar, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, que estava morta há poucas horas, foi ressuscitada. Mas aqui Jesus ressuscita Lázaro depois de quantos dias? 4 dias que Lázaro estava morto, e Jesus opera esse milagre. Tudo que Jesus fez, tudo que está contido nos relatos sagrados a respeito da obra de Jesus tem um sentido pedagógico para mim e para você enquanto igreja do Senhor. Todos os milagres operados por Jesus trazem consigo ensinamentos claros e objetivos para a nossa vida. Ao
transformar ou ao multiplicar os pães e os peixes, Jesus estava dizendo: eu sou aquele que sacia a fome daqueles que têm fome. Eu sou aquele, o pão da vida. Eu sou aquele que de mim comer jamais terá fome, né? Jesus estava mostrando isso ao multiplicar os pães e os peixes. Eu sou o pão da vida. Tem muita gente querendo matar a sua fome em lugares que não podem saciar essa fome. Tem muita gente querendo matar a sua sede em cisternas rotas, que não podem te dar águas saudáveis para matar a sua fome. Mas Jesus diz: eu sou o pão da vida, aleluia. Ele é o pão da vida, Ele é o pão da vida, e quem dele comer jamais terá fome. Louvado seja Deus. Mas Jesus também, Ele cura um cego de nascença. Nesse milagre, nesta cura, Jesus está ensinando para nós o que? Eu sou aquele que dá a luz, eu sou a luz do mundo, né? Porque o cego, ele só vê diante disso. Feche seus olhos um minutinho para você ver. Só está vendo escuridão. Isso é um cego. Mas ao abrir os seus olhos, chega a luz. Jesus é a luz do mundo. Ele veio para iluminar o nosso caminho, que outrora era caminho em trevas. Então, ao abrir os olhos daquele cego de nascença, ele estava dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que dá visão aos que andam cegos, aos que andam em trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu andava em trevas, nós andávamos em trevas, mas um dia Jesus veio à nossa vida, abriu os nossos olhos, e hoje nós podemos enxergar não simplesmente as coisas deste mundo, mas acima de tudo as coisas da eternidade, as coisas do porvir, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, nesse milagre, na ressurreição de Lázaro, Jesus também estava ensinando algo para a multidão. Jesus estava ensinando algo para aqueles que estavam à sua volta. O que Jesus estava querendo ensinar ali? Primeiramente, a manifestação da glória de Deus, né? Jesus não veio para ser glorificado, mas para que o Pai nele fosse glorificado. Tem muita gente querendo glória para si, tem muita gente querendo ser aplaudido, tem muita gente querendo ser exaltado, mas a glória não é minha, a glória não é sua, a glória é de Deus. Jesus assim ensinou, né? Tudo que Jesus ensinou e fez mirava o que, irmãos? A glória de Deus, aleluia, a glória de Deus. Ele não veio para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai que o enviara. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a ressurreição de um morto é um milagre. A cura de um enfermo é um milagre. Mas a ressurreição de um morto de 4 dias, esse era o extremo, era algo sobrenatural. E eu te pergunto, Jesus continua sendo o mesmo hoje, sim ou não? Ele continua sendo o mesmo hoje, porque Ele é eterno, Ele é de glória em glória, Ele é de eternidade em eternidade, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o Senhor da nossa salvação, E tudo quanto Jesus fez foi para que o Pai fosse glorificado, A ressurreição de Lázaro, Deus foi glorificado. O que ele diz aqui? Ele clamou a Deus, deu graça a Deus, e ele diz: eu já sabia que o Senhor iria me ouvir, eu já sabia que o Senhor ia atender para a minha oração, mas tudo isso eu faço para que o nome do Senhor seja glorificado, Não porque eu sou bom, não porque eu mereço, não porque eu faço algo demais ao Senhor, não, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Tem muita gente que, por achar que faz boas obras, que faz caridade, que abençoa um, abençoa outro, que é uma pessoa que procura andar em retidão, que procura andar de forma sincera e honesta, acha que precisa ser exaltado, acha que precisa ser glorificado. Irmãos, a glória não é sua, a glória é de Deus, A glória não é minha, a glória é de Deus. A glória não é da igreja, a glória é de Deus, porque nós éramos pecadores e imerecedores de qualquer coisa, mas o Senhor nos amou
e nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse milagre, quando eu olho para a ressurreição de Lázaro, a primeira coisa que eu entendo é: tudo isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifestada. O que está acontecendo na sua vida é para que a glória de Deus seja manifestada. Amém? Quando Deus ressuscitar isso aí que estava morto, é para que a glória dele seja ressuscitada na sua vida, no seu lar. Amém? É para que a glória de Deus seja manifesta no seu viver. Louvado seja o nome do Senhor. Mas outro sim aqui, o que Jesus estava querendo expressar aqui? Ele estava querendo despertar a fé do povo. Ele estava querendo despertar a fé daqueles que meneavam a cabeça. Não é aquele que fez grandes milagres na Galileia? Por que ele não veio antes que Lázaro morresse e curasse aquela enfermidade dele? Por que ele não veio antes? Se amava Lázaro tanto? Havia alguns que ficavam zombando. Havia alguns ali que meneavam a sua cabeça e queriam, de certa forma, padronizar a ação de Deus, a ação de Jesus. Mas de repente, se Jesus tivesse curado Lázaro, a fé daquele povo talvez não teria sido tão acrescentada da forma que foi. Talvez se Jesus tivesse ressuscitado Lázaro no primeiro dia, a fé daquele povo não teria sido tão acrescentada como foi. Então, meus irmãos, Deus tem a sua forma de trabalhar. Se é no primeiro dia, se é no segundo dia, se é no quarto dia, o certo é que Deus tem as suas formas de trabalhar na sua vida, na minha vida. Posso ouvir um amém, irmão? Às vezes nós queremos, dar a receita. Senhor, faz isso. Senhor, desse jeitinho. Pai, eu quero desse jeito, eu até desenho. Não, pode ser dessa fonte, pode ser desse jeito. Mas não é assim que Deus faz, porque Deus é soberano. Deus está acima. Os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos. Então Ele faz do jeito que Ele quer, quando Ele quer, usando quem Ele quer, e para o nome dEle ser glorificado na minha e na sua vida. Se está demorando 4 dias, irmãos, acalma a sua alma, acalma o seu coração. Deus está fazendo, Deus está operando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cristo sempre tivera propósito pedagógico. Cristo, em todos os seus milagres, Ele tinha revelações espirituais àqueles que contemplavam os milagres. A multiplicação dos pães, nós já falamos, o cego de nascença, a luz do mundo e a ressurreição de Lázaro. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Nós, pelos nossos pecados, estamos mortos, mas em Cristo Jesus nós ressuscitamos. Ressuscitamos com Ele para todo sempre estarmos com Ele nos céus, porque Ele é a ressurreição e a vida. Foi esta palavra que Ele deu a Marta naquele momento: não chores, o seu irmão há de ressuscitar. E Marta logo indaga, dizendo: olha, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, no dia da ressurreição dos mortos, ele vai ressuscitar. Jesus disse o que para ela? Não temas, não chores. Ainda que ele esteja morto, ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar, porque não há impossível para o nosso Deus, não há impossível para o Deus a quem nós servimos, não há impossível para o Deus Todo-Poderoso, não há impossível para o Criador de toda a humanidade. Ele é o Todo-Poderoso, e agindo Ele, nada e ninguém pode impedir. Verdade, aleluia. Agindo Deus, nada e ninguém pode impedir. Se Ele quiser, Ele irá fazer na sua vida, na minha vida, vai mudar a sua história, vai mudar a sua história, vai transformar o seu viver. Irmãos, e não precisa muita coisa, precisa instalar os dedos dele, e tudo pode ser mudado. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus estava aqui despertando a fé do povo.
levando Maria a crer antes de ver a glória de Deus, despertar a fé salvadora aos judeus presentes, porque sem fé é impossível, irmã Ana, agradar a Deus. Se não tivermos fé, nós não podemos agradar a Deus. Muitos naquelas circunstâncias, inclusive, Senhor, já está cheirando mal. Marta, eu te perguntei se está cheirando mal. Simplesmente tire a pedra, porque Lázaro vai ressuscitar. Jesus não está perguntando nada para você do que é necessário ser feito. Ele simplesmente te diz: tire a pedra da incredulidade. A pedra, isso aí não vai acontecer. O homem vive por lógica, mas nós não caminhamos por lógica, nós caminhamos por fé, e fé no Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, se agimos com fé, vai ressuscitar, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E finalizando aqui, esse milagre também, ele vai deixar claro que Jesus está aqui para cumprir a obra, a missão, o propósito pelo qual Ele veio, de se entregar por cada um de nós, de morrer a nossa morte, de enfrentar aquela cruz que era para mim e para você, Está na Judéia, haviam planos para matar Jesus. Você não vê os discípulos perguntando: Jesus, o povo lá está querendo te matar e o Senhor quer ir para lá? Não perguntaram? Os discípulos não perguntaram para Ele? Estavam fazendo planos para tirar a vida de Jesus. Milagres do Senhor Jesus para muitos é motivo de glórias a Deus, de alegria e de gozo, mas para outros traz afronta, traz inveja, traz questionamentos. Aquilo que Deus faz na sua vida, para alguns, irão sorrir com você, irão se alegrar com você, irão louvar a Deus pela sua bênção, irão louvar a Deus pela sua vitória. Mas para outros vai gerar inveja, vai gerar, mas isso, porque não se preocupe não, irmão. Se Deus fez, receba e glorifica o nome do Senhor, veja a glória do Senhor, exalte o nome do Senhor, Jesus estava dizendo aqui a respeito dessa ressurreição, que Ele estava se entregando, por cada um de nós. Nós iremos participar da ceia do Senhor, esta ordenança que o Senhor deixou para a sua igreja, de tomar do teu sangue, comer da tua carne, ou seja, comer do pão e beber do vinho, fazendo isso em memória dEle, fazendo isso em louvor ao nome dEle, pela obra vicária, a obra substitutiva que Ele fez por mim e por você. Então lembre-se, tudo aquilo que Ele fizer na sua vida, dê glórias a Deus. Tudo aquilo que Ele fizer na sua vida, que seja para acréscimo da vossa fé. Tudo aquilo que Ele fizer na sua vida, lembre-se, Ele ressuscitou e Ele está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por todos nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém?